Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo. Agora vamos fazer uma conexão com Belo Horizonte. Vamos até o Palácio Tiradentes, onde vai falar conosco o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, muito bom dia para o senhor. Obrigado por atender ao jornalismo da TV Paranaíba. Bom dia, Danilo. Bom dia a quem está nos assistindo. É um prazer estar aí novamente com vocês. Bom, governador, deixa eu começar com a notícia mais recente que nós tivemos nesta semana. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos aquele projeto do socorro a estados e municípios. Um desses vetos foi exatamente o congelamento dos salários dos servidores até o fim de 2021. Como é que o senhor recebeu essa notícia? O senhor concorda com os vetos do presidente e está aliviado com esse socorro que vai chegar aí nos próximos dias? Danilo, esse socorro vem em muito boa hora, mas vale lembrar que ele não é suficiente para nós tamparmos o buraco que surgiu com a pandemia. Mas ele vai estar ajudando a cobrir cerca de 40% do déficit adicional que a pandemia gerou. O estado de Minas vai receber 4 parcelas de 750 milhões mensais. Vai ajudar muito, não é o suficiente. E vejo com ótimos olhos essa questão do salário do servidor público ficar sem reajuste até o final do ano que vem, porque é o mínimo a se esperar num momento como esse, em que milhões de brasileiros estão perdendo o emprego, ficando sem renda e tendo a sua situação seriamente afetada. É um momento em que é necessário cada um participar de alguma forma. Na minha opinião, as medidas deveriam ter ido além. Aqueles que ganham muito deveriam, na minha opinião, inclusive, ter o rendimento reduzido, porque é um momento excepcional que demanda ações excepcionais. O senhor pensa em fazer alguma coisa paralelo a isso, governador, aqui no caso dos servidores do estado de Minas Gerais? É possível, inclusive o senhor mencionou essa proposta, os que ganham muito, fazer uma revisão dos salários desses servidores, pelo menos no tempo da pandemia, alguma coisa nesse sentido? Danilo, todo esse movimento, essa alteração, depende de alteração legal. Seria necessário a Assembleia fazer algo nesse sentido, mas o que eu vi até o momento tem sido, infelizmente, um movimento contrário. São diversos setores, categorias se mobilizando para não serem afetados em nada. Eu sempre disse que no Brasil o setor público foi privatizado. Algumas categorias, alguns setores julgam que o Estado pertence a eles. Não há aqui a visão tão necessária que o Estado existe para servir a população. É algo realmente muito preocupante e que precisa mudar. E estamos tentando, sim, caminhar nessa direção. Desde o primeiro dia do meu governo, eu disse aqui a todos os meus secretários que eles não trabalhavam para mim, que eles deveriam, sim, agir no sentido de atender a população e o povo. Mas vejo que estamos longe dessa realidade. Mas, pelo menos, estamos iniciando um processo de mudança. Tá certo. Governador, vamos falar então um pouquinho das aulas na rede pública estadual aqui de Minas Gerais. Qual é a perspectiva do senhor? O primeiro semestre já está praticamente perdido, agora o Estado fez um movimento para aulas online, também para um processo de tutoria com materiais remotos. Mas como é que vai ser o segundo semestre? Perspectiva de voltar alguma coisa das escolas em Minas para o segundo semestre ou só 2021 que vamos poder pensar nisso? Danilo, o mais provável é que volte sim no segundo semestre. Mas vale lembrar que tudo vai depender da inclinação da curva dos novos casos do coronavírus. Se a pandemia mostrar que está incontrolável, muito provavelmente nós teremos de adiar. Caso ela se mantenha sob controle,
é bem provável que em 30, 60, 90 dias, ou seja, no segundo semestre, as atividades sejam retomadas. E precisam ser retomadas, porque o ensino não presencial, como está acontecendo, ele nunca tem uma qualidade tão boa quanto o ensino presencial. As crianças, principalmente, e os adolescentes, de certa maneira, são afetados com um ensino que deixa a desejar quando comparado com o presencial. Então, quanto antes isso acontecer, melhor. E vale salientar ainda que vamos precisar de aulas de reforço, porque nesse período o aprendizado, com certeza, não foi tão bom quanto o presencial. Então, as crianças, principalmente elas que não têm tanta disciplina, não lidam tão bem com o horário, serão as mais afetadas. Mas vamos estar providenciando isso para que o efeito negativo seja o menor possível. Governador, o senhor, apesar de ser até aliado do presidente Jair Bolsonaro, tem mantido um comportamento mais cauteloso com relação às medidas de distanciamento social. Tanto é que, numa declaração recente, o senhor disse que eventos com aglomerações aqui em Minas não devem ocorrer mais neste ano, exatamente em virtude desses números que o senhor mesmo mencionou. O que a gente pode esperar dos próximos dias no estado de Minas Gerais com relação às medidas de distanciamento? Nós precisamos continuar fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Quem puder ficar em casa, deve ficar em casa. Quem sair precisa usar máscara, precisa manter o distanciamento. Quem tem estabelecimento de qualquer natureza que atende público externo precisa adotar as medidas de higienização, porque, afinal de contas, o vírus está entre nós. Se nós não tivermos essa disciplina, nós corremos o risco do que está sob controle até o momento sair completamente do controle. Nós estamos com um inimigo invisível, imprevisível no meio de nós e todo cuidado é pouco. Nós temos assistido situações absurdas, lastimáveis, tristes ocorrendo em outros estados. Vejo que o mineiro até o momento colaborou, mas não podemos baixar a guarda. Temos de continuar procedendo como se o pior estivesse no meio de nós, e é a verdade. Somente dessa maneira nós vamos conseguir manter a curva sob controle e termos condição de oferecer tratamento médico para aqueles que vierem a ser contaminados e precisem. Governador, a grande preocupação dos gestores municipais é com relação à rede pública de saúde, principalmente no que trata dos leitos de UTI. Aqui em Uberlândia, o prefeito Adelmo fez a liberação de 20 novos leitos de UTI exclusivos para o tratamento de Covid-19. Nesta semana, o governo de Minas anunciou 216 novos leitos para algumas cidades do estado, inclusive Uberlândia está nesta lista. Como é que o senhor está fazendo para distribuir esses leitos? E esses leitos, desses 216, o senhor sabe nos dizer quantos vão chegar aqui para Uberlândia e quando vai chegar? Primeiro, eu quero cumprimentar e dar os meus parabéns ao prefeito Adelmo, que fez esses leitos adicionais. Me recordo bem da fala dele no Hospital Santa Catarina, que é uma unidade que não estava em uso aí na cidade de Uberlândia. E fica aqui o meu reconhecimento. Não são todos os prefeitos que têm essa preocupação com a saúde pública, como ele tem demonstrado. Isso demonstra responsabilidade e visão do gestor público que vocês têm aí em Uberlândia. Eu não tenho aqui os dados, mas posso te afirmar que esses novos leitos de UTI serão distribuídos em todas as regiões do estado. Talvez uma entrevista com o secretário de Saúde seria bom para ele dar mais detalhes, mas quero salientar que desde o início da pandemia até o momento, nós já conseguimos ampliar em todo o estado mais de 800 leitos de UTIs.
já adquirimos 1.047 respiradores, que começam a chegar agora em junho, e conseguimos, está ainda em processo de recuperação, estamos recuperando mais de 420 respiradores que estavam danificados e também distribuídos em todo o estado. Hoje, o sistema de saúde de Minas Gerais é um sistema muito mais robusto do que era há 60, 90 dias atrás. Mas nós ainda estamos correndo atrás demais, porque, como eu disse, não sabemos como a curva da pandemia pode se comportar no futuro. E todo cuidado é pouco. Mas, no momento, eu diria que nós temos, na grande maioria das regiões do estado e na grande maioria dos hospitais, capacidade ociosa. Mas não vamos relaxar. Nós vamos continuar implementando mais UTIs onde for possível, para que a capacidade atinja uma quantidade que nos deixe seguro. Até o momento ainda falta um tanto para atingirmos esse ponto. O senhor falou de leitos, o senhor falou também de respiradores. Agora, uma outra grande preocupação, governador, são com os EPIs, os equipamentos de proteção individual desses profissionais de saúde. Havia uma promessa do governo de estado de mandar alguns desses equipamentos para as cidades, inclusive aqui para Uberlândia, mas a notícia que temos é que até agora nada chegou. Tem algum problema nesse trâmite, nessa organização, nessa logística que o material não está chegando aqui? Ou o que acontece? Tem alguma perspectiva para que ele chegue num curto espaço de tempo? Danilo, com relação a esse fato, ocorreu o seguinte: o Estado, tendo em vista a dificuldade de muitas prefeituras, principalmente aquelas de cidades menores, está adquirindo esses EPIs em quantidade, com a qualidade adequada e com o preço compatível. O Estado fez uma aquisição de grande quantidade desses EPIs e eles estão aqui hoje disponíveis para todas as prefeituras que queiram, mas eles são repassados a preço de custo. Eles não são fornecidos sem custo para as prefeituras. Mas uma prefeitura como a de Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, com toda certeza, tem massa crítica para poder estar adquirindo diretamente esses equipamentos. Mas, caso queiram, é só entrar em contato aqui com a Secretaria de Saúde, que o Estado hoje tem equipamentos disponíveis e já atendemos mais de 100 prefeituras. Governador, vamos falar então agora um pouquinho dos testes. No levantamento rápido aqui que nós fizemos, o estado de Minas Gerais é o segundo do Brasil pior no nível de testagem. Em média, 76 pacientes para cada 100 mil habitantes estão sendo testados. Aqui em Uberlândia, com recursos próprios que o município adquiriu, estão sendo testados aproximadamente 800 pacientes para cada 100 mil habitantes. O que fazer para melhorar a testagem, que é tido também pelos especialistas como um elemento importantíssimo para as autoridades poderem tomar atitudes e ter o controle da doença? O ideal seria testar 100% da população e, se possível, diariamente, o que é humanamente, operacionalmente e financeiramente impossível. O governo federal distribuiu testes e enviou prioritariamente para aqueles estados onde a situação é mais crítica. Isso fez com que Minas, que está numa situação menos crítica, recebesse menos testes. E vale lembrar que os nossos recursos financeiros são muito limitados. Nós somos um estado que há 4, 5 anos está pagando o servidor de forma parcelada, porque não tem recursos, e o que nós estamos priorizando, Danilo, é aquilo que salva vidas. Ou seja, respiradores, novos leitos de UTIs, estes sim salvam vidas. O teste pode nos orientar como estar procedendo. Mas eu quero deixar muito claro aqui o seguinte: qualquer pessoa com sintomas
de Covid que for a um hospital hoje tem teste disponível. Nós não temos sido proativos, ido para a rua testar as pessoas. Infelizmente, não temos condição. Mas aquele paciente que o médico falar, você tem sintomas, ele sim será testado e para esses casos não falta teste. E também não falta teste para nenhum óbito suspeito. Então, nós temos de deixar claro que o pouco teste, aliás, não tem prejudicado em nada as estatísticas em Minas. O que nós não temos feito é ir aí para a rua de Uberlândia, na Praça Tubal Vilela, e testar 10 mil pessoas para ver como está a contaminação em Uberlândia. Infelizmente, isso não foi feito. Governador, ainda falando de testes, a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, parceria, aliás, com recursos do Ministério da Saúde, uma parceria com o Instituto de Pesquisas Ibope, realizou uma pesquisa em todo o país, usando o teste, inclusive, de Covid-19, exatamente para poder mapear a localização, os possíveis casos das pessoas que já foram contaminadas e já possuem anticorpos. O senhor pretende, de alguma maneira, fazer alguma coisa parecida com isso aqui no estado de Minas Gerais, para poder orientar, como o senhor disse, orientar as próximas decisões? Danilo, seria muito bem-vindo, sim. Se alguém nos patrocinar, isso já está aprovado agora. O que nos falta é recurso, como eu disse. E eu não posso querer, vamos dizer, ter os casos levantados e não ter o equipamento para tratar. Eu prefiro ter o equipamento para tratar, mesmo sem saber exatamente como estão as questões dos casos em Minas Gerais. Então, por uma questão de priorizar a vida humana e não levantamentos estatísticos, nós estamos agindo nessa direção. Tá certo. Bom, queria voltar uma coisinha do início da nossa conversa, que foi sobre esse projeto do socorro aos estados e municípios e o veto do presidente Jair Bolsonaro que proíbe o reajuste a servidores até o fim do ano que vem. Especificamente aqui em Minas Gerais, até antes do início dessa pandemia, havia uma questão envolvendo os profissionais de segurança pública. O senhor até tentou aprovar um projeto na Assembleia Legislativa, concedendo um reajuste a esses profissionais. Como é que ficou essa questão agora, diante da pandemia e diante dessa situação em que o governo do estado não vai poder conceder reajustes a esses servidores? O senhor acredita que vai ter problemas com essas categorias? O senhor já está equilibrando essa situação? A situação está bem encaminhada. Eu quero recordar aqui que, durante 5 anos, os servidores públicos da segurança ficaram sem recomposição salarial. Nós fizemos uma recomposição, a Assembleia acabou estendendo essa recomposição para todos os servidores, mas, nesse meio tempo, tivemos o advento da pandemia e vimos que seria uma irresponsabilidade total conceder esse reajuste amplo, principalmente levando em conta que o último governo já havia concedido para os servidores da educação 46%. O que nós fizemos foi vetar todos esses reajustes, exceto 13% que serão concedidos para a segurança pública. Como esse projeto foi votado antes da atual pandemia, ele será aprovado, ele não será incluído nessas medidas do governo federal. O que nós teremos em Minas Gerais a partir de agosto será esse reajuste de 13% para as forças de segurança e nada além disso. Tá certo. Governador, a notícia que marcou a semana no cenário político nacional foram 2 operações realizadas pela Polícia Federal. A primeira envolvendo exatamente compra de equipamentos para o controle do coronavírus e que chegou a cumprir mandados de busca e apreensão no Palácio das Laranjeiras, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, e também logo no dia seguinte, outras operações, outras diligências que foram feitas no âmbito das investigações contra as fake news. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essas 2 diligências que ocorreram nesta semana, a que foi feita no Palácio do Governo do Rio e também a que levantou a situação das fake news no país. Como é que o senhor viu essa situação?
Os fatos, com certeza, serão investigados, esses que você menciona. Seria muito prematuro da minha parte, para não dizer irresponsabilidade, estar fazendo qualquer julgamento nesse momento. Mas, se há fatos concretos, que eles sejam apurados e que a verdade venha à tona. É aquele velho ditado: quem não teme, aliás, me fugiu aqui. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme, né? Recordei. Mas vejo que é preocupante no momento de pandemia, no momento em que vidas estão sendo perdidas por falta de assistência médica, que alguém tenha coragem, tenha desumanidade de estar procedendo dessa maneira, querendo se beneficiar financeiramente, mesmo que outras pessoas percam a vida. É algo gravíssimo que tem, sim, de ser investigado. Com relação às fake news, vamos esperar também o desfecho da investigação. Com certeza deve haver alguma evidência que fez com que essa operação fosse conduzida e esteja aí em curso a investigação. Qualquer comentário agora, na minha opinião, seria prematuro. Tá certo. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falando aqui conosco no Política Cruzada. Governador, nosso tempo infelizmente acabou. Eu quero muito agradecer a disposição do senhor em falar aqui ao público do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, viu? Eu é que agradeço, Danilo. Um bom dia a todos. Quero lembrar a quem nos acompanhou que, caso queira estar acompanhando com mais detalhes, que acesse as nossas redes sociais. Todos os dados do Estado, as novidades estão lá. Muito obrigado, um grande abraço, um ótimo domingo a todos. Obrigado, governador. Bom, e o Política Cruzada de hoje termina aqui. Eu agradeço a sua companhia também conosco neste domingo. A gente volta, claro, na semana que vem. Uma boa semana para você. Até lá.